Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Emanuele, sou médica e residente do segundo ano do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade da Escola Multicampo de Ciências Médicas, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Venho hoje apresentar o trabalho intitulado Calçada Amiga, uma estratégia de educação popular e vínculo no território. Esse trabalho tem por objetivo descrever a minha experiência com o projeto Calçada Amiga e trazer algumas reflexões da aplicação dessa estratégia de grupo, enquanto uma estratégia de educação e saúde, de construção de vínculo com a comunidade que eu estava inserida, e também uma estratégia de cuidado para pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, especialmente hipertensão e diabetes. Já é bem consolidado na literatura, e o próprio caderno de atenção básica número 35, que frisa um pouco o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, o uso de estratégias coletivas, de atividades grupais, para o cuidado desse perfil de paciente. E, de fato, as atividades grupais se comunicam de uma forma muito forte com os atributos que a gente já tem conhecido em relação à atenção primária à saúde, aqueles atributos que foram definidos por Bárbara Staff. Destaco, no entanto, para o projeto Calçada Amiga, a importância da orientação comunitária, quando a gente reconhece os pontos fortes e pontos limitantes do território para o desenvolvimento das ações em grupos e dos principais determinantes de saúde local para o planejamento do grupo. Destaco também a importância da integralidade para o desenvolvimento do projeto, tendo em vista que a gente consegue, de fato, uma visão muito mais holística do cenário que aquele paciente está inserido, e a importância também da competência cultural quando a gente explora a experiência dos pacientes em relação ao processo de saúde e doença. E essa foi uma experiência que aconteceu entre agosto e setembro de 2022 em um município do interior do Rio Grande do Norte chamado Equador. Assim como outros municípios dessa região, a equipe de saúde que eu trabalhava apresentava dificuldades bem importantes em relação ao processo de trabalho, à inserção de ações coletivas de promoção à saúde, de prevenção de doenças, enquanto uma rotina do trabalho, e a dificuldade de organização de agenda para atividades programáticas e para inclusão, enquanto uma rotina de avaliação de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. Foi sugerido o desenvolvimento de uma atividade que fosse coletiva e que a gente conseguisse se aproximar do território para fazer o acompanhamento de pacientes com doenças crônicas não transmissíveis. A equipe ficou um pouco resistente no começo, por não ter tanta experiência com atividades coletivas, mas de antemão todos conseguiram abraçar a ideia. E a gente começou com um grupo, que era um grupo aberto e itinerante. O objetivo principal do Calçada Amiga era estruturar um projeto de cuidado voltado aos pacientes portadores de doenças crônicas, mas o grupo era aberto para qualquer pessoa que quisesse participar. E, de fato, conseguir fazer o acompanhamento em saúde desses pacientes. E aí, durante os grupos, a gente desenvolvia algumas atividades mais técnicas voltadas ao cuidado, como aferição de pressão, verificação do uso de medicamentos, né? E tinha por perspectiva ser itinerante. Então, a cada 15 dias, a gente tentava se locomover para uma das microáreas, e pelo fato da cidade ser pequena, a gente conseguia desenvolver isso com uma certa facilidade. E o chamamento era via os agentes comunitários de saúde. O grupo tinha por duração média de uma hora e meia, e o objetivo, ou a ideia, era que ele funcionasse em pontos chaves do território. Então, a gente ia para calçadas de pessoas chaves naquela microárea, né? Ou estruturas coletivas que permitissem, ou que as pessoas tivessem um vínculo com aquele equipamento, né? E aí o grupo era desenvolvido muito nessa perspectiva. E aí, inicialmente, a gente tinha muito voltado para aqueles objetivos de acompanhamento dos pacientes, mas o grupo ele teve, dentro do contexto que eu apresentei previamente, alguns outros resultados ou outros impactos. Eu considero um dos principais a possibilidade de ter ressignificado o cuidado em saúde, tanto para a equipe que eu estava trabalhando, quanto para os pacientes que conseguiram ter contato com a outra ideia de cuidado em saúde. Não só numa perspectiva técnica, não só numa perspectiva centrada na doença, né? Mas ao desenvolver uma estratégia de criação de vínculo, onde era valorizada a experiência pessoal de cada um, né? E o compartilhamento da experiência, a gente conseguiu desenvolver uma nova perspectiva do cuidado para as doenças crônicas não transmissíveis. Foi também uma estratégia bem importante para mim, enquanto médica que não era residente daquele município, de me aproximar do território, me aproximar da cultura, me aproximar das experiências que marcavam aquele território que eu estava trabalhando. E aí era bem interessante quando, em certos momentos, os pacientes traziam as experiências com rezadeiras, com raizeiras, que são pontos fortes lá na região. E foi o que garantiu também um impacto positivo no cuidado integral no contexto de doenças crônicas, que era uma coisa que a equipe não conseguia se organizar para incluir no processo de trabalho. No entanto, essa estratégia também tem algumas limitações. Dentro dos limitantes, eu trago, né, a dificuldade de vínculo e de assiduidade por causa dessa característica itinerante e por causa da característica de ser aberto. No entanto, garantiu um maior impacto em relação à quantidade de pessoas, porque a gente conseguiu diversificar mais os cenários que a gente está, né? Essas são as minhas referências, deixo disponível também no slide meu contato. Agradeço pela atenção e desejo a todos um ótimo congresso.